Olá, meu nome é Natália Zing, sou oncohematologista da BP e hoje vou trazer alguns highlights do ASH 2023 relacionados ao linfoma de Hodgkin e o linfoma de células T periférico. Bom, então, primeiramente, eu trago uma análise, uma subanálise do Rattle Trial, um estudo já com um alto follow-up, onde justamente o objetivo primário do estudo era ver o papel da bleomicina e talvez a toxicidade do excesso de bleomicina nos pacientes com linfoma de Hodgkin avançado. Nessa subanálise, então, na verdade, é para reforçar a oclusão da bleomicina nesses casos, considerando aqui principalmente a toxicidade pulmonar. Então, nessa subanálise, os pacientes eles foram avaliados da capacidade pulmonar tanto no baseline, no final do tratamento, e depois anualmente, por um período de 5 anos. Tiveram realmente alguns pacientes que já tinham uma doença pulmonar ou que eram tabagistas, e realmente foi possível demonstrar que os pacientes que foram submetidos à ABVD apresentaram uma maior toxicidade do que aqueles que foram submetidos à AVD, que foi, então, retirada a bleomicina, e também uma redução da capacidade pulmonar. E isso não foi 100% reversível após o final do tratamento. Bom, dando continuidade, mas ainda falando de primeira linha, então, já que a ideia é retirar a bleomicina, aqui eu trago um estudo da combinação de pembrolizumab com AVD em primeira linha, um estudo ainda com um N pequeno e um follow-up curto, mas com outcomes extremamente favoráveis, curvas de sobrevida bem elevadas, chegando a 100% de sobrevida global dos pacientes, e com perfil de segurança muito aceitável. Então, a gente tem alguns eventos adversos relacionados à infecção, sepsis, e até um caso de Guillain-Barré, mas que não levou à descontinuidade ou então término do tratamento. Outro dado interessante desse estudo são duas ferramentas para avaliação de acompanhamento desses pacientes. Desde o PET interino, que a gente já usa e sabe qual é o seu papel no Hodgkin, mas que aqui, diferentemente dos outros estudos, não teve um valor preditivo de resposta tão significativo. Então, ao final do tratamento, a gente viu que teve um incremento bem significativo de resposta comparado ao PET interino. E outra ferramenta, que seria a avaliação de DNA da célula tumoral circulante, também tanto demonstrando pacientes que talvez tenham um risco maior biológico, tanto quanto uma ferramenta preditora de resposta e também de prognóstico. Ainda falando de inibidores de checkpoint em primeira linha, aqui um estudo comparativo entre nivolumab AVD e brentuximab AVD, e principalmente focado numa população mais idosa, acima de 60 anos. Nós sabemos, que realmente o Hodgkin tem uma expressão bimodal, e essa população muitas vezes acaba tendo baixas respostas, principalmente relacionada à toxicidade do tratamento. E aqui, então, essa opção, a gente vê melhores resultados, tanto em eficácia, em comparação do nivo sobre o brentuximab, mas também de perfil de segurança e toxicidade. A gente pode observar uma menor taxa de infecção, de sepsis, de neutropenia febril, nos pacientes submetidos à combinação com nivolumab, e também uma menor taxa de neuropatia periférica. E, consequentemente, uma menor taxa de descontinuação de tratamento, sendo, então, a combinação de nivolumab-AVD uma combinação muito favorável para essa população mais idosa. Também, ainda falando sobre inibidores de checkpoint e seu papel no linfoma de Hodgkin, aqui já como uma terapia de salvamento pré-transplante, aqui a gente tem uma avaliação de 3 grupos. Então, os pacientes que são submetidos a brentuximab, simplesmente brentuximab, pacientes que são submetidos a inibidores de checkpoint combinados ou não com brentuximab, e pacientes que são submetidos a apenas quimioterapia. E esse em qualquer momento pré-transplante.
É um estudo retrospectivo, mas com N muito elevado, mais que 900 pacientes, com uma grande porcentagem de pacientes de alto risco, seja de doença avançada, doença extranodal, refratariedade primária, ou até pacientes que recaíram num período curto de 1 ano. E a gente vê uma superioridade naqueles pacientes que foram submetidos a inibidores de checkpoints pré-transplante, reforçando, então, esse papel como uma segunda linha para os pacientes que têm indicação de transplante. Aqui, então, dando continuidade a essa linha de raciocínio do paciente com linfoma de Hodgkin, em relação ao uso do brentuximab como manutenção pós-transplante. A gente tem o estudo do AITERA, que consolidou o uso do brentuximab para esse perfil de paciente, e aí vem o questionamento relacionado qual seria o papel do Brentux agora com novas drogas. Eles compararam pacientes que foram previamente expostos à quimioterapia, a brentuximab e inibidores de checkpoints, e realmente esse benefício não se consolidou para pacientes que foram submetidos a terapias-alvos antes do transplante, mantendo, então, os dados do AITERA e o benefício do brentuximab como manutenção em pacientes que foram apenas submetidos à quimioterapia prévia. A mediana foi de 10 ciclos de utilização e grande parte dos pacientes realmente acabou descontinuando o tratamento por neuropatia. Agora, passando para os linfomas de células T, aqui é uma análise do uso do brentuximab para pacientes com linfoma de células T relacionado à prótese mamária. Então, nessa coorte de mais de 10 anos, foi um estudo que incluiu aproximadamente 125 pacientes, com idade mediana de 58 anos, e realmente o tempo entre a cirurgia da prótese e o desenvolvimento da doença é prolongado, como a gente já tinha de conhecimento, aqui com uma mediana de 12 anos. Grande parte das pacientes realmente apresentaram clinicamente com uma doença com efusão prótese, mas um grupo restrito de pacientes que tinham infiltração de doença na cápsula, elas foram analisadas, então, com seu benefício de fazer ou não quimioterapia, além da cirurgia. A quimioterapia acabava sendo indicada para aquelas pacientes que ou não tiveram uma cirurgia completa, uma ressecção completa do tumor, ou que, então, acabavam tendo doença metastática, então, em outras regiões. E, realmente, a gente pode observar o benefício da combinação de brentuximab mais quimioterapia do que apenas CHOP ou CHOP-like. Então, aqui, a terapia combinada acaba realmente trazendo benefícios para esse nicho selecionado de pacientes. Depois, ainda, uma doença mais rara, aqui a LGL, no caso, pacientes com recidiva ou refratariedade. Também é um estudo com N bem pequeno, até pela raridade dos casos, com uma mediana de 58 anos e pacientes que tinham recebido em torno de 2 linhas prévias. O uso aqui era do ruxolutinib como uma terapia de resgate, 20 miligramas 2 vezes ao dia, e a gente pode observar um papel, um benefício desse tratamento para esses pacientes, principalmente naqueles casos onde foi identificado a mutação do JAK-STAT, sendo assim uma outra possibilidade de tratamento para esses pacientes. Passando agora para uma nova molécula, aqui a gente tem um inibidor de IZH1 e IZH2, que foi testado como um tratamento contínuo, também para pacientes de linfoma de células T periféricos que já tinham sido, que apresentavam uma recidiva ou uma refratariedade, sendo uma opção de resgate para esses pacientes, com uma taxa de resposta favorável, lembrando que é realmente um nicho de pacientes com um prognóstico muito ruim, e com perfil de segurança aceitável, com eventos adversos, principalmente em relação às citopenias. E por fim, esse é um estudo também em relação a pacientes com linfoma de células T periférico recidivado refratário, mas aqui pacientes que são inelegíveis ao transplante de medula. E nós sabemos que muitas vezes esse é um cenário muito desafiador. Então, para esses pacientes que não poderiam ser submetidos à consolidação pós-terapia de resgate,
foi se estudado o papel da lenalidomida como manutenção, e essa imunomodulação acabou realmente agregando em taxas de curvas de sobrevida, sendo também uma possibilidade para esse nicho de pacientes. Bom, sendo assim, eu encerro a minha apresentação e vamos aguardar as apresentações oficiais do Congresso para ver mais dados relacionados a esses estudos. Obrigada!